Vamos seguindo, que tem mais algumas palavras para a gente ver ainda. Quem conhece essa daqui? Quem lembra? Quem lembra? Quem já viu essa? Também de N5, tudo N5 hoje. Só vocabulário de N5. Verbos, substantivos, adjetivos, todos caem no N5. Esse daqui é jikan. Jikan. Jikan ganai. Jikan, tempo, pode ser horário, dependendo do contexto também. Jikan. Vamos para o primeiro exemplo. があるがある No começo, né, ela tá falando jikan, jikan, jikaru, がある jikaru, jikaru, bem tranquilo. Aru é o verbo ter, haver. Até você pode guardar isso daqui como uma expressão. Ela falou de um jeito informal, mas é muito comum isso daqui no cotidiano. Jikan aru, tem tempo no sentido de você tem um tempinho, você tem um tempo, tá com tempo agora, quando você quer perguntar ou conversar com alguém. Jikan aru, jikan aru, de boa, né? Nem tem muito o que explicar aqui. がある Poderia ter um ga aqui, mas muitas vezes no informal eles omitem as partículas. Não estaria errado se você colocasse um ga aqui, mas ela não falou ga. De kangaru, qualquer um dos dois está certo. Mais um exemplo. そろそろ時間ですね Mais uma vez. そろそろ時間ですね Última. そろそろ時間ですね Ela falou sorosoro jikan desu ne. Esse sorosoro é quando algo está bem próximo, daqui a pouco, já já. Jikan, lembra que eu falei que tem uma relação com tempo, horário? Ela quis dizer que já está quase no horário. Geralmente, isso daqui vai ser quando está acabando alguma coisa. No caso ali, não sei o contexto, né? Mas imagino que está acabando o horário de trabalho. Ou pode ser também quando está prestes a começar alguma coisa. Pensa que tá quase na hora. Sorosoro jikan desu ne? Lembram do des? Afirmando alguma coisa? Nossa, tá quase na hora, hein? Tá quase na hora, né? Sorosoro jikan desu ne? Já tá quase na hora. Aqui eu imagino que seja a hora de ir embora, né? Pelo contexto aqui. Pela imagem. Mas não sei o contexto da cena. そろそろ時間ですね Sorosoro jikan desu ne? Dois exemplos tranquilinhos com jikan. Vamos seguindo, que tem mais, tem muito mais ainda. Essa aparece muito. Aparece bastante. Quando você pega a apostila de N5, é uma das primeiras que aparece. Essa daqui é gakusei. Gakusei, né? Estudante, gakusei. Não estou especificando se é um estudante universitário, estudante do ensino médio, estudante no geral, gakusei. Vamos para o primeiro exemplo. 学生じゃないの？ Reparem como ele fala enrolado e rápido. No informal pode acontecer, por isso que é importante que vocês tenham bastante contato com o conteúdo real. Assistam vídeos de YouTube, escutem podcasts, porque aos poucos vocês vão acostumando com isso daqui. Mas eu juro que ele falou gakusei aqui no começo. 学生じゃないの？学生じゃないの？ Gakusei janai no? Gakusei janai no? Gakusei janai no? Perguntou para ela: "Você não é estudante?" Gakusei janai. Se a gente pegar o janai sozinho, quando ele é conectado assim com substantivos, pode ter o sentido de que não é alguma coisa. Se eu afirmo gakusei janai, não é estudante ou não sou estudante, dependendo do contexto. Mas aqui tem um no que aparece bastante no final de perguntas informais. Soa como se estivesse querendo saber mais daquilo, muitas vezes.
querendo que a pessoa explicasse mais sobre aquilo. Gakusei janai no? Você não é estudante? Ué, você não é estudante? Gakusei janai no? 学生じゃないの？学生じゃないの？ Tranquilo também, né? E tem um segundo trecho com gakusei. Veja aí se você consegue pegar o gakusei no meio da frase. Lá ele. 学生の頃から不思議な子だったよ。 Opa, essa é mais difícil um pouco, né? 学生の頃から不思議な子だったよ。 Gakusei no koro kara fushigi na ko datta yo. Foi o que ela disse. Gakusei no koro kara fushigi na ko datta yo. Primeiro, gakusei já vimos que é estudante. Quando eu falo alguma coisa no koro, eu estou falando nos tempos de alguma coisa, na época. Então, gakusei no koro, desde a época de estudante, adaptando, dá para colocar desde os tempos de escola. Vou colocar até como estudante, porque não sei se está falando de universidade ou algo assim, né? Desde a época de estudante, vamos colocar assim. Kara, né? O kara passa essa ideia de desde ou a partir, em alguns casos. Desde gakusei no koro, desde a época de estudante. Fushigi, fushigi, algo, pode ser algo estranho, algo misterioso, às vezes, né? Vou colocar aqui, ó, misteriosa. Fushigi. Adjetivo do tipo na. Ko pode ser uma criança, mas muitas vezes eles usam no sentido de um garoto, uma garota, um menino, uma menina, não necessariamente uma criança. Às vezes eles usam, sei lá, para um jovem, uma pessoa de 15, 16, 17 anos, talvez ela seja chamada de ko. Pense então como um garoto, uma garota, sem precisar ter essa imagem de alguém bem novinho. Shiginako era uma criança misteriosa, uma criança estranha. Por que eu tô falando que era? Porque aqui tem um data. Se fosse alguma coisa da, poderia estar afirmando algo. No presente mesmo. Tô falando que é alguma coisa. Kare wa fushigi na ko da. Ele é uma criança misteriosa, ele é uma criança estranha. Mas aqui tem um data, colocou no passado. E o yo também muitas vezes ele dá uma intensidade para o que está sendo falado. Viu? Ele desde a época de estudante era uma criança misteriosa. Eu gosto muitas vezes de comparar com viu, em português, esse viu que eu falei no início da sentença. Vamos ouvir mais uma vez? 学生の頃から不思議な子だったよ。 Beleza? Gakusei no koro kara fushigi na ko datta yo. Bora pra próxima? Bora pra próxima? Quem já viu essa daqui? Tchan, 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 tchan. Quem lembra, quem já viu, quem conhece? Isso é lainen, lainen, lainen. Ano que vem. Vamos pro primeiro exemplo. 来年もよろしくお願いします。 Ih, fácil, mas eu tenho coisas a comentar sobre essa cena. 来年もよろしくお願いします。 Lainen mo yoroshiku onegai shimasu. Então, lainen mo. Até tem um dewa, cortou aqui no começo, mas dewa, então, lainen mo. No ano que vem também conto com vocês. Yoroshiku onegai shimasu pode ser um conto com você, conto com o seu apoio. Às vezes a gente usa isso quando está se apresentando, mas eu sempre gosto de comentar, porque acredito que muitas pessoas não sabem, que o Yoroshiku onegai shimasu você pode usar até quando você vai começar a fazer alguma coisa com alguém que você já conhece. Por exemplo, vou iniciar um trabalho aqui, vou iniciar um projeto com alguém, vou começar a fazer uma coisa aqui com alguém. Yoroshiku onegai shimasu. Eu posso falar também nesses casos, não necessariamente na apresentação. Porque muitas vezes, quando você pega a apostila, por exemplo, vai ter lá uma parte de autoapresentação, você vai mandar, né? Hajimemashite, muito prazer, e no final você põe um Yoroshiku onegai shimasu.
Só que eu gosto muito de comentar que yoroshiku onegai shimasu é usado em outros casos, como a gente pode ver nessa cena aqui também. Não se trata de uma apresentação, só tem essa ideia de conto com apoio, continuo contando com o apoio de vocês no ano que vem. 来年もよろしくお願いします。 Rainen mo yoroshiku onegai shimasu. Então vamos continuar nos apoiando, nos ajudando no próximo ano. Mais um exemplo com rainen. 来年はもっとうまくできると思います。 Que vozinha bonitinha, né? Porque essas personagens têm vozinha assim. Mais uma vez. 来年はもっとうまくできると思います。 Vou tentar imitar agora, ó. 来年はもっとうまくで来年はもっとうまくできる。きると思います。もっとうまくできると思います。 Não, não dá. Última vez. 来年はもっとうまくできると思います。 Rainen wa, o que que tem no ano que vem? Motto, motto é mais alguma coisa. Motto umaku dekiru. Esse umaku vem de umai, que pode ser algo gostoso, mas às vezes eles usam para falar que alguém faz bem alguma coisa. Por exemplo, se te falarem Nihongo umai, estão elogiando o seu japonês. Tem o famoso Nihongo jouzu, mas às vezes eles usam também Nihongo umai. Nossa, você é bom em japonês. E sendo falado desse jeito aqui, eu estou conectando a uma ação. Então, eu vou falar que vou fazer essa ação de forma umai. Ou seja, vou fazer bem essa ação. Dekiru é conseguir, poder fazer algo. Umaku dekiru, conseguir fazer bem alguma coisa. E quando a gente tem esse to omoimasu conectado a um verbo, tá falando eu acho que, eu penso que, daí depende do que vem antes. Nesse caso aqui, umaku dekiru to omoimasu. Eu acho que eu vou conseguir fazer bem. Melhor nesse caso, porque motto tem a ideia de mais. Se eu vou ser mais umai, eu vou ser melhor. Motto umaku dekiru to omoimasu. Acho que eu vou conseguir fazer melhor rainen, no ano que vem. 来年はもっとうまくできると思います。来年はもっとうまくできると思います。De boas, né? 大丈夫だと思います。Acho que está tudo bem. と思います。大丈夫だと思います。Gostou desse corte? Não esquece de acessar o nosso canal aqui na aba ao vivo para você ver essa aula completa e não esquece também de se inscrever para receber aí todas as novidades.